Sexo é definitivamente um dos temas mais discutidos entre homens gays. Temos muitas dúvidas, medos e curiosidades sobre o tema, mas não sabemos como lidar com nenhum desses sentimentos. E o pior, existem muitos homens que apenas imitam vídeos pornôs e mal sentem prazer. Então, afinal, o que é e como lidar com o sexo para nós, homens gays? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay. Buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. Então a gente vai falar hoje de putaria, é isso? Não, a gente vai falar sobre sentimentos, a gente vai falar sobre o que é além do sexo. Porque, amigo, uma coisa que as pessoas ainda não entenderam é que sexo vai além de pornografia, vai além de putaria. Putaria é bom, mas o sexo, ele envolve sentimentos, né? Coisa que talvez a gente não lide como homens gays, né? Acho que, não é que a gente não lida, né? A gente não tem essa oportunidade pra lidar. E agora, as pessoas não vão ter mais desculpa, porque a gente tá inserindo esse tema na vida das pessoas, e agora cada um de vocês vai pensar e olhar pra sexo de outra maneira, não é mesmo? Que delícia! Mas se a gente não vai falar de putaria, a gente faz o quê com a nossa convidada de hoje? A MC Pipoquinha, que está aqui, se apresenta, louca. MC Pipoquinha, calma aí, é o próximo episódio. Volta. Ah, meu Deus. Você sabe que o sexo realmente é uma questão, né? Acho que a gente vai falar ao longo do episódio. Isso é pauta da maioria dos meus pacientes em terapia, é uma loucura. É uma loucura, gente. E não é pra menos, né? Eu sempre lembro que antes de sermos gays, somos homens. Eu acho muito legal quando tu traz isso, assim, para nós homens gays, porque reforça esse primeiro papel social que nós desempenhamos, né? Que é o papel de homem. Ser gay vem depois. A gente deixa de ser gay, a gente deixa de ser homem quando a gente é gay, né? É assim que funciona. Exatamente. Tô brincando. Não, mas socialmente é. Socialmente, né? E eu acho que muitos dos conflitos acerca da nossa sexualidade partem desse lugar também, por sermos homens que se relacionam com homens. Agora, tem uma coisa interessante que é, o que eu percebo é que, e eu acho por isso que eu trouxe esse tema, é que a maioria dos conflitos entre homens gays relacionados ao sexo sempre são temas repetidos, sabe? São temas que acho que diz respeito à maioria dos homens gays. É claro que, vamos fazer um parêntese aqui, né? É óbvio que, dependendo de como é o seu corpo, dependendo de onde você nasceu, dependendo até mesmo da sua cor de pele, obviamente você vai enfrentar cada um tipo de objeção, um tipo de problema. Mas, querendo ou não, tem muitas, digamos, tem um círculo em comum entre todos os homens gays, né? Ou costuma ter, que é muito pautado na insegurança, nas questões, olha que loucura, nas questões de gênero, a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque, querendo ou não, isso existe e nós precisamos falar. Agora, eu tô guiando hoje, né, o tema de hoje, esqueci de perguntar, primeiramente, como que você está, amigo? Eu tô adorando que você tá assumindo o controle, eu tô que nem aquelas putinhas deitadas na cama, assim, com os braços pra cima, sabe, só... Ai, que horror, eu não sei o que é isso. Tá. E eu tô bem. Hoje eu vim pra gravação desse episódio super irritado, enfurecido com questões pessoais, mas na hora que a gente começou a gravação e tu começou a falar e fosse assumindo o controle, foi tão gostosinho que eu já tô me sentindo melhor. Eu tô bem agora. E você? Ah, que bom então, amigo. Eu tô bem. Nossa. Muito feliz que amanhã é feriado. Bom, se você estiver ouvindo isso, não é feriado, mas segunda-feira é feriado. Se você tiver... Já foi. Ia ser, estava saindo, não sei exatamente. Não, ainda vai ser, porque vai sair na semana que vem. Aí a próxima, vai ser. Então você vai aproveitar o feriado de segunda e a gente hoje vai aproveitar o feriado de sexta e segunda. Exatamente, olha só, meu Deus, que começou. Amo. Tem que terminar, é Dark, estupendito. É Dark Room? Agora, amigo, você falou que existe muitos pacientes, acho que quase todos, né, que trazem essa questão do sexo lá no seu consultório, né? Uhum. E você observa que
porque eu falo isso porque eu observo dos meus, mas você também observa que existe muitos, acho que na verdade todos os pacientes que são homens gays, eles usam o sexo para obter uma certa validação. Sabe quando você transa, não é só transar pelo prazer ou para se conectar à pessoa, muitas vezes é para você aumentar a sua autoestima e se sentir bem. Você percebe que isso existe também? Total. Eu acho que como consequência das experiências de homofobia que a gente sofre, nós internalizamos uma crença profunda de vergonha e rejeição, né, Lucas? Fecha. E isso aparece de muitas formas nos comportamentos e nos dramas da comunidade. E eu acho que o sexo acaba ocupando esse lugar, sabe? Um lugar de validação que, de alguma maneira, parece confortar essa nossa parte que se sente rejeitada ou que não se sente validada o suficiente, sabe? Tanto que muitos das questões relacionadas à baixa autoestima aparecem em situações de rejeição. Quando eu tô a fim de transar com um cara e ele diz não, ou até mesmo com situações que eu considero como de rejeição. Por exemplo, quando tu vai transar com um cara e no meio do sexo ele brocha, você fica super culpado achando que você não é interessante, que você não é legal, que você não fez um bom sexo, qualquer coisa do tipo. Que fala, quando a gente aprofunda, fala de alguma forma sobre rejeição, né? Sobre o medo de. Então, sim. E como que isso aparece na tua clínica? Isso aparece por como frustração. Como frustração, sabe por quê? Porque as pessoas, elas chegam pra transar e aí elas estão buscando uma certa validação. Elas estão buscando essa recompensa de se sentirem super bem, de ter aquela performance sexual de pornografia, de ter de se sentir desejado, de flertar com quem quiser e tudo mais, também tem esse ponto que você trouxe. Então, por mais que o sexo poderia ter sido bom, a pessoa se sente frustrada, sente que não teve um bom momento ali, porque ela estava com uma expectativa de ter uma aprovação no sexo. Eu entendo que sexo e qualquer contato com as pessoas pode ser uma maneira de validação, mas eu não acho que, pelo menos eu vejo as pessoas colocarem muito mais pressão do que realmente deveria, sabe? E aí, obviamente, elas vão sair frustradas, porque você é um ser humano, né? Acredite ou não. Então, quando você começa a transar, e você sabe que por questões físicas você não vai ser 100%, né? Até porque o que é 100%? No nosso conceito é algo bem pornográfico, né? Tipo, bem performático, né? Uhum. E aí, as pessoas, elas ficam muito mais preocupadas com isso, pensando no pornô, por mais que não no pornô diretamente, mas naquele sexo pornificado, que eu acho que a maioria faz, né? E aí elas vão se sentir frustradas porque não conseguiram atingir esse objetivo. Aí elas ficam pensando, nossa, tal pessoa deve estar me achando ruim, tal pessoa deve ter, sei lá, tido nojo de mim, tal pessoa deve ter falado mal de mim, vai estar falando mal de mim agora, não vai me querer mais, meu Deus. Ou quando você tá conhecendo uma pessoa e você transa com ela, você fica, meu Deus, oh my God, essa pessoa não vai me querer mais porque meu corpo é assim, porque eu não fiz isso, porque eu não quis fazer aquilo, ou porque eu fiz mal, ou porque passei o cheque, ou por causa disso, ou porque eu não consegui fazer. Enfim, várias questões que vão acontecer no sexo, sempre vai ter uma questão no sexo, que vai ser sempre um motivo de frustração. E às vezes o sexo pode até ter sido bom. Só que como a pessoa tá com uma expectativa X, ela vai achar que foi um lixo. Então, assim, eu falo até para as pessoas, vamos colocar uns critérios. Vamos colocar uns critérios para definir o que seria um bom sexo. É você se sentir à vontade, é você conseguir quebrar aquela barreira da insegurança, é você falar pra pessoa que você gosta, você fazer isso, aquilo, enfim, coisas mais específicas, né? Se você conseguiu fazer tudo isso, foi um bom sexo, né? E aí você vai, a partir disso, conectando a pessoa tirando a insegurança, conectando a pessoa ao sexo real. Porque a partir daí ela consegue sentir o prazer físico. Porque outro ponto, eu tô fazendo um monólogo aqui, né? Mas outro ponto é que as pessoas
acho que subestimam demais a nossa capacidade mental, sabe? A capacidade da nossa mente de comandar os nossos sentimentos, até físicos, as sensações físicas, né? Então, lembra que a gente até falou, né, sobre ser passivo demissexual? Às vezes a pessoa, ela é passiva com... Eu tenho isso, né? Passivo com um cara desconhecido, não sente prazer. Agora, se é passivo com um cara que tem uma conexão, sente prazer. E isso é muito da conexão, tipo, do seu psicológico, da sua emoção. Total. Então, como você tá com uma carga de insegurança esperando você ser o cara perfeito no sexo, o cara do pornô, você não presta atenção, você fica nervoso, você fica liberando adrenalina em excesso. O que acontece? Você não sente prazer, vira um lixo. Poderia até ter sido bom, sabe? Mas não vira porque você tá com uma conexão irreal. Né? Tipo, é inevitável fazer uma retrospectiva com o meu próprio processo e olhar como a psicoterapia vai alterando, né, vai transformando, na verdade, a forma como gays lidam com o sexo no geral. Porque o sexo é uma expressão da nossa identidade, né, Lucas? E as coisas que a gente faz na cama, a maneira como a gente se relaciona com o sexo, dizem muito a respeito de como a gente se relaciona com o prazer e com outras coisas da vida no geral. Né? Então, pensar sobre as inseguranças relacionadas ao sexo na vida de um gay é falar sobre as dificuldades e os dramas que ele enfrenta também fora desse espaço. Porque quem é uma pessoa insegura na cama, provavelmente é insegura em outros lugares da vida também, não é só no sexo. Né? Então, como falar sobre saúde, sobre como sexualidade, sobre fetiche, sobre prazer, é algo que diz respeito a toda a nossa história de vida, e não simplesmente o que acontece na cama. E daí eu fico me perguntando de como que é pra ti a relação com o sexo. Tu tá dizendo, falando dos teus pacientes, mas como é pra Lucas De Vito? Eu ia fazer essa pergunta pra você agora, para. Olha, pois é, eu sou mais rápido. Minha relação com o sexo, ela é... Acho que meio que até clichê, sabe? Essa questão da pornografia, ela rodeou muito a minha infância. E eu falo infância mesmo, sabe? Tipo, antes, eu acho, sei lá, uns 10 anos de idade. E aí percorreu a adolescência e criou muitas dificuldades para conseguir lidar com o meu corpo. Isso eu falo sozinho, assim, isso é um fato. E é engraçado, mas parece que depois de mais velho, eu tenho aprendido, tipo, o básico do sexo, sabe? Eu falo aprendido porque por mais que eu sou muito curioso sobre o assunto, como vocês bem sabem, mas querendo ou não, até a gente vive aprendendo coisas novas, sabe? E básicas sobre o nosso corpo, sobre o prazer, sobre o seu psicológico no sexo. Eu acho que é uma coisa que... E também tem outro ponto. O sexo, ele muda muito. Os nossos prazeres, eles mudam muito. O nosso fetiche, eles mudam muito. Então, por isso que eu falo, o sexo, ele é uma inconstância nesse sentido, sabe? Que, aliás, é um dos problemas, sobre um parêntese, mas um dos maiores problemas de casais que ficam muito tempo juntos são esses, sabe? Porque eles não atualizam o sexo, eles continuam fazendo a mesma coisa que há 10 anos, que há 2, 3 anos, que seja, e não conseguem meio que atualizar, sabe? Tipo, falar dos prazeres um pro outro, né? Coisa que é super importante. Mas aí, pra mim, eu sinto que é muito disso. Todo dia eu descubro. Eu acho que varia... O sexo, pra mim, ele varia muito de pessoa pra pessoa, amigo, sabia? Porque é difícil a gente falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Isso é uma coisa que eu tô percebendo muito. É muito difícil a gente falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta de sexo. Porque, pra mim, pelo menos, varia muito de pessoa pra pessoa. Olha que rodada que eu sou, né? Mas, tipo, tô brincando. De momento, de circunstância, de fantasia. De anatomia. Sim. Então, o que eu gosto com um, eu não gosto com o outro. Então, uma coisa que a gente... o sexo é uma experiência que a gente sempre precisa descobrir. É claro que, se você estiver mais conectado com o seu corpo, tudo fica muito mais fácil. Muito mais fácil. A gente pode falar até sobre isso depois. Mas o sexo, pra mim, ele... Hoje em dia, se resume muito mais a reconhecer, ao invés de ter algo fixo, de saber exatamente o que eu gosto, saber ter isso bem definido...
ao invés de procurar isso, eu procuro realmente me abrir pra cada pessoa, sabe, que eu conheço, né? Ai, Nossa, agora ficou duplo sentido, né? que delícia! Isso parece bem gostoso. É, mas me conte, e a sua relação com o sexo, amigo? Fiquei sabendo aí de uns boatos seus, viu? Uns banheirões que você anda fazendo em Floripa. Bom, isso é boato, não é verdade, né? Só você pra confirmar. Então, é verdade. É bom. Isso. Então, em relação com sites, já teve altos e baixos, eu te confesso. A gente estava falando sobre aprovação e validação, e eu acho que sempre foi uma questão, assim. A minha insegurança sempre me pegou no sexo. Eu acho que durante um longo tempo da minha vida eu ficava me sentindo inexperiente o suficiente para saber o que ia acontecer. E depois eu entrei num estado onde parecia que eu era experiente demais, sabia muito. E eu percebo como isso estava fortemente relacionado com uma performance pornográfica, sabe? Eu achava que se eu conseguisse, sei lá, sair com um cara e ficar metendo nele por 4 horas seguidas, eu tinha feito um ótimo sexo. Ai, que horror. Quem que Aham. aguenta? Olha, muita gente. Olha, Eu não vou falar nomes, Abafa, mas abafa. quem viveu sabe. Então, tipo, era muito doido. E aí, com o tempo, isso foi pouco antes da pandemia, tá? Eu tive uma época da minha vida assim, onde eu transei pra um caralho. Eu transei muito, amigo. Olha como é comi transuda. uma galera, eu vou te falar bem. Eu comi uma galera. Não. Gente, o ano de 2019, pré-pandemia, foi o ano em que eu Olha transei ele. na minha vida. Eu acho que eu tava sentindo as vibrações do universo e que algo ia acontecer, eu ia entrar num período de escassez na minha vida. E foi uma loucura. E nessa época, foi a melhor época da minha vida onde eu me senti mais confiante, mas ao mesmo tempo foi um período onde eu me senti mais deprimido. Que louco, né? Faz muito sentido, na Porque verdade, né? Olhando hoje, é, friamente. olhando hoje, faz muito sentido, né? Porque quanto mais eu transava e mais me sentia desejado, me sentia validado no sexo, parecia que mais eu precisava fazer aquilo. E aí eu entrava num fluxo de, às vezes, me ver diante de situações onde eu ficava, o que diabos eu tô fazendo aqui, sabe? Eu ficava, meu Deus, Jonah, de me colocar em situações até de risco, assim, onde eu falava, por quê? E daí em seguida veio a pandemia que me obrigou a fazer Detox. um detox, não, tipo, me obrigou a fazer um retiro espiritual. E depois disso foi muito interessante, porque eu consegui sentir bem esse fluxo. Quando a gente sai da quarentena e eu volto a transar, volto a ter encontros de aplicativo, a diferença foi tão grande, mas tão grande, amigo, que foi muito louco. Hoje em dia eu não consigo mais fazer da maneira como eu fazia antes. Faz mais. Até... Não, hoje em dia eu não consigo simplesmente transar por transar, assim, sabe? Eu alcancei, acho que, outros níveis de aprovação e validação interna. Porque... Não basta ser a sua E também tem um ponto, né, amigo, que você também manteve, assim como muitas pessoas mantêm, tipo, um sexo intenso e sem sentido com várias pessoas pra ter uma validação, porque tem uma validação, só que é uma validação que dura alguns minutos. Exato. Porque é uma validação que te confirma pela performance. E acho que, de novo, toca num lugar muito sensível nosso, que foi até pauta recente sobre o medo do fracasso, que é a gente ter que ficar produzindo o tempo todo. Isso também aparece no sexo. Parece que eu só consigo ser uma boa pessoa se eu faço coisas que são boas, inclusive transar. E sabe o que aparece também, pra mim? Pessoas que não estão com vontade de transar, não têm a libido pra transar toda semana e que se obrigam porque acham que todo mundo faz isso, entendeu? Exatamente. Que preguiça. Exatamente. Ou seja, de novo o que eu tô dizendo
você só é valorizado pelas coisas que você faz. Quem você é não é suficiente, sabe? Tipo, não basta você ir pra um date com um cara e vocês só conversarem e trocar os beijinhos. Se vocês não transarem, parece que não valeu a pena. E assim, é como se... É uma violência, né, amigo? Quando você se coloca nessa situação. Você não quer, mas você transa porque, sinto obrigação. Querendo, ou não, é uma falta de respeito com você mesmo, sabe? É uma falta de respeito com você mesmo. E aí, se você não consegue colocar limites e se proteger, quem que vai, né? Acho que daí vem a insegurança também. Mas é muito comum mesmo pessoas que têm ansiedade e depressão usarem do sexo, até porque é como diria Pablo Vittar, né? Triste com tesão. Mas não façam isso, não vai ajudar. Agora a gente tá falando de pornografia. Ah, tá, achei que era descontrolado. Agora a gente tá falando de pornografia, e eu sinto que a pornografia, ela... Sinto não, né? Existem muitos estudos que mostram isso, né? Mas a pornografia, ela... Eu vejo, vivo. Que ela traz ela tira o nosso prazer. Eu sinto que... eu vou colocar de uma maneira bem radical aqui, tá? Mas eu sinto que existe o sexo que é praticado na pornografia e o sexo que é o sexo de verdade. Sabe... Você já viu como é que é feito foto de hambúrguer, de comida, tipo, pro McDonald's, sabe? Exatamente. Eles fazem Sabe? igual. Aham. Tipo, uma carne falsa, um negócio assim, uma edição. Eles fazem um sorvete. Acho que o que tu tá dizendo é os videozinhos que mostram como comerciais de comida são feitos. Eles dão exemplos do tipo, para não, ao invés de botarem sorvete, porque o sorvete derrete rápido, eles fazem um purê de batata com corante, né? E utiliza aquilo para fazer foto. E o nosso cérebro fica, oh my god, this is delicious. Aí chega ali você compra no McDonald's, a casquinha, não é nada daquilo. Então, eu vejo como se fosse isso. O sexo que é de pornografia é basicamente esse tipo de sexo. E aí você fica tentando fazer um purê de batata enquanto você quer comer um sorvete, sabe? Tomar um sorvete. E é muito doido, porque... Sabe qual que é o grande problema hoje? Eu tava até conversando... O capitalismo. Não, o que eu tava pensando era que hoje existe muito essa cultura do OnlyFans. Então as pessoas se pornificam, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas se pornificam. E se não existe, o Aurélio vai colocar no dicionário agora. E as pessoas acabam praticando realmente uma pornografia. Tem gente que só transa, criador de conteúdo, né? Que só transa para gravar. E aí fica tipo aquela... Sabe, comercialização até do sexo? E aí os outros, como a gente tá o tempo inteiro consumindo, não precisa nem ser no Xvideos, não precisa ser nem no OnlyFans, pode ser tipo, você abre o Twitter, você abre o Instagram, você tá vendo a galera lá. E aí é o tempo inteiro um sexo totalmente desconexo, que a gente só fica tentando imitar, aí quando a gente não atinge esse sexo a gente se sente mal, é uma coisa bizarra. Então eu acho que a mente das pessoas, elas estão ferradas com isso. Isso é muito louco, porque eu fico me dando conta como nesses vídeos de OnlyFans e da vida, as pessoas que estão transando, elas normalmente estão olhando para a câmera. Eu falo exatamente, é bizarro, eu acho muito esquisito. Elas não estão tipo, transando entre si, se relacionando e aqui, tipo, compartilhando, curtindo daquele momento. E quem tá assistindo, simplesmente tá assistindo. Não, a interação é com a câmera. Não é com a pessoa que tá transando. E daí ficou... Ok. Isso me diz algo, sabe? Porque quanto de nós faz isso na vida real? Às vezes sem uma câmera presente. Às vezes você tá transando com a pessoa, mas parece que você tá olhando por uma câmera interna que tá julgando o que tá acontecendo. Ao invés de simplesmente estar ali, sabe? Essa semana agora eu tava numa sessão de terapia com um paciente que me falou: esses tempos eu fui na casa de um cara e daí chegou lá e eu meti o interesse. Eu falei, daí que a gente transou, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, Jana, como que eu vou dizer não? Eu tinha que transar. Eu falei, tinha? Que lei é essa que tem? Você tinha que transar? Sancionar essa lei? Na tua cabeça. Pois é. E daí ficou uma torta de climão na sessão, né? Porque ele se deu conta. E eu falei, amado, não é
para lá, calma aí. Sabe, tipo, oi? É. Não. E outra coisa, né, amigo, que a gente tá falando da hora do sexo, mas a pornografia, ela afeta o nosso dia a dia como um todo, tanto do ponto de vista, que a gente até pode fazer um depois sobre, a gente fala toda vez que a gente vai fazer um sobre pornografia, a gente nunca fez, né? A gente já fez, amigo. Cancela, cancela. Pornografia. Não, um Para, específico sobre pornografia? Ah, amigo, não passa vergonha agora, pelo amor de Deus. Depois eu vou ver e vou jogar na sua cara, que não tem. Pode Mas, pegar lá, episódio 17. que eu vou te mentir, o 17 é sobre... Procura se no episódio ou é 13 ou é 17. Enfim, eu vou olhar depois e vou jogar na sua cara. Mas, enfim, além das questões neurológicas que a pornografia causa na gente, a dificuldade de sentir prazer, a dificuldade de que a gente cria uma alta tolerância à dopamina, e a gente para de perder a vontade de socializar, de fazer essas coisas simples da vida, tem também um impacto social da pornografia. E que eu vejo entre homens gays por 2 pontos. Eu quero falar de um agora especificamente, que é o papel ativo versus passivo, sabe? O ativo versus passivo. Eu acho que é uma relação muito binária do sexo. E não estou falando É que... episódio 17, tá? Oi? Pode continuar, amigo, desculpa. É episódio 17. Qual que é o título? É pornografia, professora dos gays. Ai, eu acho que não tava nesse episódio, me substituíram. Foi a inteligência artificial que gravou, Sim, porque realmente... artificial. Mas, enfim, eu vejo que existe uma questão de ativo e passivo que a gente se obriga a se encaixar nos papéis. Eu não tô falando sobre o prazer sexual em si de ser ativo ou passivo. Acho que isso é uma questão de gosto, né? Obviamente, cada um tem o seu ali na hora, beleza. Só que, você já percebeu que o ativo nos filmes sempre é até clichê, né? Tipo aquele cara que é machão, que é másculo. O passivo é o mais feminino, é o submisso. E menor. as pessoas, elas tendem a querer incorporar isso. Tanto na hora do sexo, né? Tipo, se eu for ativo, eu tenho que comandar, eu tenho que ser o fodão, eu tenho que fazer isso, ser agressivo, eu tenho que enforcar. E o passivo, ele tem que ceder, ser submisso, não pode falar as vontades. E fora da cama, de até mesmo papel dentro de um relacionamento, né? Tipo, o passivo é aquele que, sei lá, cozinha, né? Tipo, como se fosse aquele papel estereotipado até de homem e mulher, né? E isso como me incomoda fosse, muito. Não, né? Que é, né? É uma repetição, né? Sim. Mesmo não expressando isso em voz alta, muitas pessoas ainda se mantêm presas a esse modelo. Eu já saí com um cara, por exemplo, que na hora do sexo ficou puto, porque eu virei e falei pra ele do tipo, sei lá, algo do tipo, vai, mete, sabe? E daí ele fica, para de me dizer o que eu tenho que fazer. Eu fico, vai tomar no teu cu, cara. Como assim? Olha só, militou no sexo. Nossa, eu já militei no sexo, gente, desculpa, mas é que tem horas que não dá. Às vezes a gente precisa dar uns lacres, né, na hora. Mas eu percebo muito, e sabe que eu me impressionava bastante nisso, porque eu sou uma pessoa que, eu não sou muito dessa, vocês percebem, eu sou um doce de pessoa, né, eu sou um bom menino. Uhum. E... Pé de moleque, eu tinha essa dificuldade, tinha essa insegurança por justamente não corresponder a essa expectativa, sabe? De, sei lá, quando eu for ativo, eu ter que fazer isso. E era uma coisa que eu nem tava afim de gostar, sabe? Tipo, de dominar, de, tipo, ser agressivo. Tipo, não tô afim, cara. E aí a gente se coloca nesses papéis, sabe? E às vezes eu sinto que é como se tivesse o ativo e o passivo, parece que eles estão imitando papéis e nenhum dos dois quer aquilo, sabe? Mas estão imitando por uma regra social, sabe? E porra... Imagina a surpresa quando eles descobrirem que os dois gostam de ser ativos e passivos ao mesmo tempo. Vão ficar chocados. Ou que nem gostam de penetração, porque tem isso, né? Tem gente que nem gosta de penetração. Eita! Tem gente Estamos que falando nem do gosta Guni. de penetração. Guni, nem sei. Uma vez eu fiz um vídeo falando Guni e Guinage e me criticaram porque eu não sabia falar francês, a palavra em francês, eu acho. Você acredita? Enfim. Mexi pau no cu, eu respondi. Português, porra, falo portuguesado. E eu sexo sem penetração. Então,
as pessoas, elas se colocam nessas obrigações. E eu diria que 50% se as pessoas deixassem isso de lado, 50% no mínimo dos problemas na hora do sexo seriam resolvidos, sabe? Tanto de forçar a penetração, quanto forçar um papel de ativo ou de passivo, ou até mesmo a necessidade de ter a penetração o tempo inteiro, mesmo que você goste, sabe? Porque não é sempre que a gente tá afim, né? Não é sempre. A penetração, ela exige muito. Então, eu acredito que esses papéis, eles limitam muito o nosso sexo, sabe? Que vem muito da pornografia. Não sei se você percebe isso também. Total. É muito louco porque fugir desses estereótipos é difícil, né, Lucas? Tem muitas coisas que reforçam. E é muito doido porque quando a gente leva isso para os gays no geral, muitos gays ainda vivem presos dentro desse formato. Então, é difícil quando a gente está num processo de desconstrução ter que ficar lidando diretamente com esse mundo que tem uma cultura tão rígida e que nos leva tanto para esse lugar, né? Por exemplo, quando a gente abre os aplicativos aí, os sites de pornô, a gente sempre vê as mesmas repetições, os mesmos sexos, as mesmas posições, os mesmos tipos físicos. Existem culturas, né, que aparecem inclusive na pornografia. As tribos que a gente falou em um episódio recente, agora passado, também estão presentes na pornografia. Né? Então, eu acho que vai para além, né, do passivo e do ativo, porque entre o passivo e ativo tem uma série de variações. Né? Tem os ursos ativos e passivos. Tem os caras malhados ativos e passivos. Né? E são grupos muito diferentes. Acho que tem essa singularidade dentro da nossa comunidade. Né? Tem os nerds ativos e passivos. E quando a gente faz o recorte de raça, o buraco fica bem mais embaixo ainda, né? Porque quem tem o direito de ser ativo e de ser passivo? Quem tem o direito de ser masculino e de ser feminino? Quando a gente olha homens, né? Pensando em outros recortes socioeconômicos, culturais, raciais, etc. Eu noto que uma coisa que já foi pauta aqui, que eu percebo muito forte, é como esses papéis no sexo, eles são prejudicados pela pornografia, sim, mas ao mesmo tempo também se conectam com um tipo de papel social que nós desempenhamos na vida. Sabe, porque muitos homens gays passivos, por exemplo, desempenham uma forma passiva de lidar com a vida. É muito curioso quando a gente percebe isso, sabe? Os caras passivos na cama com frequência, tem uma postura do tipo de não conseguir tomar iniciativa na vida. De colocar limites, né? Bons meninos escrachados. É muito interessante. E gays ativos, né? Com frequência tem o oposto, assim, são caras que são muito autossuficientes, têm muita dificuldade de abrir mão do controle, são pessoas extremamente controladoras, com um pensamento rígido, né? Competitivas, e aqui eu acho que a gente consegue ir traçando esses paralelos de como os papéis na cama também se relacionam com outras características que vão para além do sexo. Faz sentido? Não, tô brincando. Faz total sentido. Inclusive, você tá falando do controle, né? Acho que a gente precisa falar sobre controle. Precisamos falar sobre controle. Precisamos. Porque o controle, como é que eu percebo o controle? Eu vejo que ele talvez seja um dos núcleos que mantém a insegurança e os medos na hora do sexo, porque o sexo, eu sempre falo, o sexo, ele é a sua capacidade de abrir mão do controle. Abrir mão não, né, amigo? Abrir mão da ilusão do controle que a gente tem na nossa vida. Porque controle a gente não tem, não, né? E o sexo, vamos parar pra pensar. Vamos pensar no passivo, que eu acho que talvez é o mais claro. Quando você é passivo, você tá
meio que se entregando ao ritmo de outra pessoa, né? E não totalmente, claro, você tem direito de falar assim, não, pelo amor de Deus, façam isso, tá? E aí você não sabe se vai doer, você não sabe se vai passar o cheque, você não sabe como que vai ser o ritmo da outra pessoa, você tá ali entregue, né? Você tá ali entregue, basicamente. Só que o ativo, ele também tem não tem esse controle. Porque, às vezes, a garrafa dele, digamos assim, o pau dele não sobe, às vezes não se mantém, às vezes não consegue ejacular, às vezes ejacula mais rápido, né? Então, você conseguir aproveitar o sexo é você justamente conseguir abrir mão desse controle. E principalmente da penetração, né, amigo? Principalmente. Então, se você lida bem com essa falta de controle ou com esse descontrole, né? Você consegue lidar bem com todas essas questões. O sexo, ele é saber lidar com o descontrole. É você conseguir perder essa ilusão do controle que você tenta manter todos os dias, não é? Uhum. É porque o controle tem uma coisa muito individualista. Tem uma pessoa que sabe o controle. Agora, acho que pensar o sexo é propor uma forma muito mais relacional de olhar para o sexo e menos vertical, sabe? Menos numa posição hierárquica de cima para baixo, onde tem alguém que controla o que acontece. Acho que a gente vai construindo juntos, assim. Não é nem eu nem você controla. Nós vamos construindo juntos. Porque isso, assim, às vezes tu, tipo, você tá lá no sexo, daí você tá afim de dar uns beijinhos na boca, daí você beija, e aí, de repente outra pessoa fica, sei lá, com vontade de tirar tua roupa, e aí você percebe que é a fim de tirar, tiro, sabe? Não é simplesmente eu fico ali deitado e a outra pessoa faz o que ela quer comigo. Não funciona assim. E também não dá pro contrário, né? Do tipo de você decidir tudo que vai acontecer e não se coloca disponível para ver o que a outra pessoa também tem interesse. Porque parece tão mais gostoso transar me conectando com a outra pessoa, sabe? Tipo, eu não sei se você que tá nos ouvindo agora já teve uma experiência assim, de sentir que o sexo realmente estava sendo construído com a outra pessoa. Que é diferente, gente, é bem diferente. Reproduzir um pornô e construir o sexo, sabe? Reproduzir e construir o sexo são coisas bem diferentes. Sim. E quando a gente constrói, quando a gente realmente vive aquele momento, pode parecer meio utópico para algumas pessoas, mas não é. E a gente percebe que essas questões, inclusive como o físico, ter um físico, entre aspas, perfeito, né? Aquele da mídia, ter o tamanho do pau, o tamanho da garrafa, né? Que eu gosto de falar. Isso tudo vira uma... Da garrafa. Vai, amigo, por favor. A gente tá vendo tão bem. É o meu dialeto, eu sou conhecido... As pessoas vêm falar comigo na rua, esse é o menino da garrafa, né? Então tem que manter essa... Tá bom. E aí a gente deixa de lado essas questões e percebe que elas não importam tanto assim, sabe? A gente percebe que isso é muito mais uma influência da pornografia do que qualquer outra coisa, né? E não só da pornografia, acho que da mídia no geral que prega esses valores. Então, quando a gente está seguro de nós, ou seja, quando a gente está conectado, quando a gente sabe das nossas necessidades, quando a gente impõe os limites, quando a gente tem um certo conhecimento sobre o nosso corpo, então a gente fica muito mais tranquilo para, por exemplo, deixar de lado essas questões de corpo perfeito, de tamanho, para começar a preocupar com realmente se conectar com a pessoa, com o que tá acontecendo ali. Porque aí, no final das contas, é isso que vai fazer diferença para você sentir prazer ou não, né? Não é necessariamente como tá a sua anatomia ali, né? Isso aí dá pra revirar, isso dá pra mexer, mas se você não se conectar, tipo, no sexo, você pode ter o maior pau do mundo, você pode ter, sei lá, tipo, tudo que a pornografia diz que é bom, não vai ser bom. Ainda assim, não vai ser bom. Total. É muito doido, né? Tem uma coisa... Não adianta, eu continuo defendendo que o sexo é algo construído, sabe? É algo que a gente relaciona. Não é tão diferente do afeto de um relacionamento como
nós fomos construídos e aprendemos a, sabe? Eu acho que essa nossa cultura de ter uma liberdade sexual muito forte, muito acessível, né? Tem aí o Grindr, onde eu posso transar a qualquer momento do dia se eu quiser. E literalmente posso, e sabemos disso. Parece que não, que limita as possibilidades do como o sexo também pode ser um espaço de aprofundamento, de autoconhecimento e de conexão afetiva, sabe? E não só o espaço de ter prazer para simplesmente poder gozar. Sim. E você falou, né, essa liberdade sexual que até mesmo vem os aplicativos como resultado disso, mas eu acho que nem é uma liberdade sexual, porque no final das contas acaba sendo um aprisionamento, porque as pessoas ficam presas num roteiro, as pessoas ficam presas numa determinado tipo de relação, em terem relações o tempo inteiro, com pessoas que não fazem sentido na vida delas, e eu acho que liberdade sexual não é sobre isso, né? Eu acho que liberdade sexual é sobre você conseguir, acho que explorar o seu corpo de maneira positiva, né? De maneira proveitosa. É muito mais do que você transar com todo mundo o tempo inteiro. Se transar com todo mundo o tempo inteiro, você consegue fazer isso com segurança, e segurança não só física como emocional, beleza. Agora, quando você faz isso de maneira automática, quando tudo é muito roteirizado, quando é por obrigação, isso é uma violência, isso é um aprisionamento, você tá preso. Uma compulsão, provavelmente, né? Então, no final das Uhum. contas, a gente não vive numa liberdade, né? É até um aprisionamento. Não. Nossa. E eu penso que é importante a gente poder romper com os tabus sobre o sexo, começando já por fora da cama, sabe? Eu acho muito legal conversar sobre isso com amigos, por exemplo. Sabe? E não é só com os boys, assim, né? Não é de tipo de falar só de putaria, mas de abrir esses diálogos sobre de como que as pessoas se sentem, de quais são as dificuldades que elas têm, sabe? Eu adoro conversar com os meus amigos sobre isso, de contar dos casinhos que eu tive, e não só de pedir conselhos sobre os meus dramas, mas de ouvir as histórias deles e o que eles também pensam a respeito. Porque a gente vai notar que muitos dos dramas e das nossas dificuldades com sexo são coletivas, não são tão individuais quando a gente imagina. Então, se a gente sabe que muitos desses dramas aqui são coletivos, o que a gente está fazendo para mudar esse cenário? Só reproduzindo aquilo que já causa o problema ou abrindo portas para que a gente construa uma nova forma de se relacionar, sabe? E para mim tem sido um desafio, amigo, assim, de conseguir repensar a maneira como o sexo aparece na minha vida. Sabe por quê? Porque isso, né? O sexo facilmente se torna essa droguinha, né? Se torna uma droga que o nosso cérebro aprende que é algo prazeroso e imediato e que eu tenho o controle sobre. Porque quando você vai transar com uma outra pessoa, você percebe que não é bem por aí. Porque tem um outro ser ali que também é um outro corpo, com uma outra história, outra referência, né? Tem um cheiro, tem um linkar, tem um momento do dia, tem um estado de humor, tem uma série de coisas que impactam e influenciam. Então, como que você, e aqui você que está nos ouvindo, né? Te convido a refletir de como que você para poder cuidar sobre todas as outras coisas que influenciam o seu sexo e que não dizem respeito a outra pessoa apenas. Né? Porque quem nunca ficou com tesão e preguiça? Sabe, né? Tipo... Vai lá, me Eu acho correr. que, o que você tá falando veio uma frase assim na minha mente, né? Eu acho que muitas vezes o sexo, ele não é o fim, ele pode ser o recomeço, porque a gente vê o sexo como um objetivo. Olha que filósofo. A gente vê o sexo como objetivo.
A gente vê o sexo como um fim, que a gente busca aquilo e tal, beleza. Só que, na verdade, é sempre um recomeço, porque como a gente muda, mesmo que a gente esteja em um relacionamento monogâmico, vai mudar o sexo. E se a gente não está em um relacionamento monogâmico, se a gente está solteiro e etc., então sempre vai ter um recomeço, porque é o que eu até falei, né, no começo do episódio. O sexo, ele é individual, ele muda. Mesmo você com a mesma pessoa muda. Você com pessoas diferentes vai mudar também. Inclusive, seus gostos podem mudar. Então, eu acho que é sempre um recomeço. E a gente aceitar isso, encarar isso de maneira muito mais gostosa, de descoberta, de novidade, é bom. E por isso, novamente, acho que abrir mão dessa ilusão que a gente tem do controle é essencial para você ter uma vida sexual mais saudável, né? Para você ter essa relação mais leve com o sexo, mais gostosa, né? E realmente sentir prazer, né? Parar de imitar pornô e sentir realmente um prazer, né? Parar de colocar esse peso. Mas agora eu acho legal a gente falar sobre algumas dicas, né? Porque como a gente pode solucionar isso tudo? Só que antes, para você desbloquear as dicas, você vai precisar compartilhar esse episódio e marcar o underline podgay, underline Lucas De Vito e underline meu psi, underline não, arroba meu psi é gay, né? Se você não compartilhar, você vai ouvir as dicas todas erradas. Se você compartilhar, você vai ouvir as dicas certas. A gente criou esse sistema agora, né? A inteligência artificial, o chat GPT. A gente colocou o chat GPT pra trabalhar nisso. E então a gente vai dar um tempinho aí. Vai, compartilha aí, né? Estamos esperando. Mas... Bom, sempre quando a gente fala sobre sexo, eu sempre gosto de falar que antes da gente lidar com o sexo, ou seja, com outras pessoas, a gente precisa saber lidar com a gente mesmo, né? Pensando nisso, eu acredito que a masturbação, ela é o primeiro passo de todos, sabe? Porque a masturbação, para muitas pessoas, é um hábito que é sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, e normalmente assistindo pornografia. Aí eu falo, que tal mudar? Que tal mudar a maneira como você se masturba, se toca, tem prazer, como você pode explorar o seu prazer? Sabe, vai esqueci o nome, sex shop. E, cara, tipo, vai no site e veja e explore, compra aquilo que você tem curiosidade, ou faz sozinho mesmo, sabe? Tem tantas partes do seu corpo que você pode explorar. Vai incomodar? Vai, porque vai estar fora do automático. Mas isso te dá tanta capacidade para se explorar das próximas vezes, sabe? Isso ajuda tanto a você compreender mais seu corpo, a diminuir a pornografia, tira essa contaminação da pornografia, né? Desses valores e tal. Isso, eu acredito que ajuda bastante a você perder alguns medos, né? Do sexo. Acho que essas são boas dicas. Eu percebo que coisas que funcionam para mim foi investir em práticas que me trazem mais um estado de atenção plena e consciência corporal. E acho que terapia, meditação, yoga, atividade física, biodança são algumas práticas que influenciam isso. Que quanto mais eu me relaciono com o meu corpo, menos eu preciso ficar controlando o que acontece. Porque o controle vem dessa parte cabeçona. Não é do meu corpo. Então, se torna uma coisa muito mais integrada e orgânica, sabe? Meu corpo responde muito melhor. E acho que investir em relações sexuais e experiências de mais qualidade e menos quantidade também me ajudou. Sabe? Hoje em dia eu sinto que eu trazo bem menos, mas com uma qualidade muito maior. Muito maior. Porque antes eu saía, sei lá, simplesmente por impulso, sabe? E transava com 3, 4 caras que no final do dia parecia que nada tinha acontecido. Sabe? Como se fosse um rodízio, literalmente. Mas quando eu paro para pensar e me dedico para aquilo, sabe? Eu me coloco disponível emocionalmente para sentir, para viver, para curtir mesmo.
eu percebo que a experiência é completamente diferente. Então, acho que essas 2 dicas são coisas importantes, amigos, que funcionaram pra mim e vão complementar o que eu disse, né? Alguma prática que mexa com o meu corpo, me ajude com consciência corporal e manter mais cuidado sobre as E experiências que hablar eu mais, tenho. né, pras pessoas, o que você gosta, o que você não gosta. Acho importante, né, falar, tipo, na hora... Hablar E mais. até na hora Hum, com outro cara, falar, ai, não tô gostando, tá horrível, sai daqui, tô brincando. Você fala, olha, não tô curtindo, eu gosto aham, disso, aham, né? Não vai te matar. aham. Não é por É. aí. E eu Aham. acredito que isso vai te ajudar a lidar com toda essa. Esses medos. Eu acho que isso vai ajudar a quebrar barreiras, sabe? Preocupar onde você encontra essas pessoas. Porque às vezes, se você tá encontrando pessoas muito aleatórias e não tá se sentindo bem, vamos rever, né? Tipo, por que que você tá insistindo nisso, né? Então, criar mais uma conexão com as pessoas. Eu falo conexão, não é tipo, ai, vamos casar antes, não. É tipo você ter uma conversa com uma pessoa antes, saber o que que você Aham. gosta, o que que você não gosta, pelo menos, além do ativo e passivo, né? E eu Bem, acredito que isso bem, já vai ser um bom começo pra você, né? Conseguir ter menos medo do sexo. Não aham. precisa ter medo do sexo, sabe? Eu acho que é uma coisa que começa antes, não diz respeito nem às outras pessoas, é sobre a relação que você tem com você mesmo, né? Então, é com você que você vai conseguir solucionar o problema. Boa. Boa. É sobre. É sobre mim. Então é isso, né, amigo? Acho que a gente hablou muito. Bom, Aham. Sim. Inclusive, olha só, um dos nossos ouvintes me mandou uma mensagem dizendo que era pra você tomar mais água nas gravações, porque você tá muito rouquinho. ai, eu tô. Ele disse que você precisa se Eu hidratar. tô. Não, Eu falei pra ele que tu tá tomando só leite, mas não é a Eu tô mesma coisa, tomando. Eu tô com aparentemente. crise de rinite, menino. Vai chegando essa época do ano, eu vou ficando com rinite. Aí eu vou ficar. Ah, mas ó, Ah, esse episódio saiu melhor, não saiu, ó. Não gasguei. sim, isso é melhor, mas e a cara de puta continua, eu amo. Como é que é? A cara de puta continua. Ah, sempre, né? Você não tem como mudar. Hum. Mas galera, ó. Siga a gente no underline Por podgay, favor. underline Lucas Devito, euzinho. E você? Exatamente, arroba meu psique. Então é isso, galera. Compartilhem. Muito obrigado a quem ouviu. A gente coloca uma enquete aqui no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, para vocês votarem. Exato. Vota aí, vamos questionar, Nem vamos. sabe nem sabe o que a gente vai colocar, mas vota. Babado, nem sei o que eu vou votar ainda, mas vota, porque se a gente publicou o episódio é porque a votação já saiu. Então Vota vota. aí, galera. E é isso, né? Vemos vocês semana que vem. Beijitos. Beijinhos. Até a próxima. Tchau. Tchau.